Bom dia, boa tarde, boa noite, meu queridíssimo analista de tribunais. E você que também assiste esse curso como técnico, muita gente se prepara para técnico, também assiste o nosso curso de analista, né? Na verdade, vejam só, nós precisamos agora trabalhar os institutos de liberdade. Então, nós falamos sobre as prisões cautelares, não foi isso? Então, nós vimos que as prisões cautelares hoje se restringem à prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Então, hoje são somente essas as espécies de prisões cautelares. Não existe mais uma prisão decorrente de pronúncia. Não existe mais uma prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível. Na verdade, o juiz, quando pronuncia o acusado no tribunal do júri, no procedimento do júri, ele vai pronunciar e vai analisar, no momento da pronúncia, vejam, se estão ou não presentes motivos que justifiquem ou demonstrem a necessidade da prisão preventiva. Então, se estiverem presentes motivos que justifiquem, que demonstrem a necessidade dessa prisão, o juiz decreta a prisão preventiva. Senão, o indivíduo continua solto, porque prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória somente se for, veja, necessária, não é? E aí, vejam, a mesma coisa na hora da sentença. Então, o juiz de primeiro grau condenou o acusado, no momento dessa sentença condenatória, ele deve analisar se estão ou não presentes motivos que autorizem a prisão preventiva. E aí, se estiverem presentes, ele decreta essa prisão. Ou, caso o indivíduo já esteja preso, mantém o indivíduo preso, né? Agora, se os motivos da prisão não estão presentes, ele vai permitir que o indivíduo permaneça em liberdade. Lógico, gente. Na verdade, ele é presumidamente inocente até o trânsito em julgado dessa sentença. Não é isso? E vejam, se ele estiver preso e os motivos que justificavam a prisão até então tiverem desaparecido, o juiz tem que revogar a prisão preventiva. Fato é, gente, que as prisões cautelares, elas têm, em contrapartida, um instituto que busca fazer cessar aquela medida cautelar. Então, eu tenho uma medida cautelar. Para cada medida cautelar, eu teria, em tese, uma medida de contracautela. E o que é uma medida de contracautela? É uma medida através da qual eu tento atacar ou busco fazer cessar a medida cautelar deferida pelo juiz. Então, as medidas de contracautela são, na verdade, petições endereçadas ao próprio juiz processante, onde se pleiteia o fim da medida cautelar. E se a minha medida cautelar é uma medida de prisão, a minha medida de contracautela é um pedido de liberdade. Ficou claro? Só que nós temos um péssimo hábito. Nós temos o hábito de achar que para toda prisão cabe habeas corpus. Olha só. E aí, na hora da prova, isso é muito comum em provas para analistas de tribunais, vejam, acontece assim, dão um exemplo lá com uma determinada prisão e tal, e aí perguntam qual a medida cabível naquele caso de prisão. E aí tem lá 5 questões, né? 5 letras. E aí a primeira diz assim, relaxamento de prisão. A segunda diz liberdade provisória. A terceira, revogação da preventiva. A quarta, habeas corpus. E a quinta, livramento condicional. Então, vamos deixar claro que livramento condicional é quando o indivíduo já está cumprindo pena. Ficou claro? É diferente. O livramento condicional é um benefício, é uma etapa da execução penal. Então, é preciso que o indivíduo já tenha sido condenado, essa condenação tenha transitado em julgado, ele está cumprindo pena, e aí, depois de cumprido 1/3 da pena, aí ele tem direito a livramento condicional, ou seja, ele termina de cumprir a pena num regime de liberdade condicionada, né? Então, livramento condicional não é aplicável no caso de prisão cautelar, para prisão em flagrante, para prisão temporária, para prisão preventiva. Ficou claro? Mas vejam, existe uma tendência nossa, porque quem fez direito ainda é pior,
sabia? Do que quem não fez. Porque no primeiro período da faculdade, a gente tem mania de falar assim, ai, habeas corpus até no papel de pão, habeas corpus até no papel de pão. E aí todo mundo acha, sabe, o Ed hoje, que é o meu diretor, todo mundo acha, Ed, que habeas corpus é um troço fácil, que você usa de qualquer jeito. Então, vou explicar uma coisa. Às vezes, na prática, sabe aquele cara advogado de porta de cadeia? Esse é um apelido bem pejorativo, né? Mas ele existe. Então, tem aquele advogado de porta de cadeia, aquele cara que vai lá, não é todo mundo que faz isso que é advogado de porta de cadeia, né, gente? Mas olha só, ele vai lá, entrega uns cartõezinhos pro carcereiro, né? E diz assim, ó, apareceu alguém preso aí, me liga, né? Dá meu cartão e tal, não sei o quê. Aí aquele cara fica correndo atrás do desespero das pessoas, né? E aí, vejam, ele chega pro preso e diz assim, eu vou impetrar um habeas corpus. Aí o cara foi preso, ele nem quer saber qual é a prisão. Ele impetra um habeas corpus no juiz de primeiro grau. Gente, olha só, às vezes até dá certo. Porque quando o juiz olha aquele habeas corpus, ele pensa assim, poxa, eu não vou deixar o cara que tem direito de estar solto, preso, só porque o advogado não estudou, né? Olha só, né? Então aí, pô, ele pega e resolve o problema, usa uma tal de fungibilidade. E aí, pô, resolve lá a situação, tá? Mas, na hora da prova, não vai ter fungibilidade para ajudar. Ficou claro? Então, ou você sabe quando é para usar habeas corpus, ou você errou a questão. Ficou entendido? Não tem essa de vou sair marcando habeas corpus, ok? Porque você vai se dar mal. Então, eu preciso que você saiba que para cada medida cautelar de prisão, existe uma medida de contra-ataque, né? Que é uma medida de contra-cautela. Como é que eu vou fazer cessar esta prisão? Vai depender da prisão. Então, eu preciso saber primeiro quais são as medidas de contra-cautela existentes, né? E quais são as prisões para cada uma delas. E aí é fácil. Sabe um troço muito fácil? Na hora da prova, nós vamos combinar o seguinte, faço isso, sei lá, milhões de anos, não vou dizer quanto, porque não vale a pena, né? Então, veja só, você pegou a prova lá no tribunal, prova para tribunal que você vai fazer, pegou a prova, você vai, na mesma hora, antes de queimar os seus neurônios com a prova de português, e antes de queimar os seus neurônios com a prova de organização judiciária, caso você esteja fazendo prova para TJ, né? Você vai pegar lá o rascunho da prova, né? O fiscal da prova falou, pode começar. Você pega aquilo, na mesma hora você vai fazer esse gráfico, porque com certeza vai ter uma questão lá sobre isso, né? Então você vai fazer esse gráfico e vai garantir, porque ele é muito fácil de ser feito enquanto os seus neurônios não forem todos atropelados pela prova de português. Ficou claro? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Você vai rapidamente traçar este gráfico. Ó, fácil, quase que um jogo da velha, né? Então, vejam, quais são as medidas de contra-cautela? Na verdade, gente, como eu falei, as medidas de contra-cautela que são adotadas ou utilizadas para atacar uma prisão são, lógico, né, pedidos de liberdade. O cara está preso, você quer o quê? Que ele seja solto, né? Cada medida de contra-cautela dessa é aplicável para uma cautela ou causa. Que é a causa, quer dizer, por que eu estou pedindo essa medida de liberdade? Porque existe um motivo, existe uma causa, né? O cara está preso. Então, eu quero saber qual é a espécie de prisão. Tudo bem? E cada uma dessas medidas de contra-cautela tem um determinado efeito que eu preciso que você conheça. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as medidas de contra-cautela existentes? E aí, são elas. Isso é muito fácil, você não vai ter como errar, você vai se lembrar. Vejam, gente, relaxamento de prisão é a primeira. A segunda espécie de contra-cautela prisional é a liberdade provisória.
E a terceira é a revogação da preventiva. Então, o que eu tenho? Eu tenho relaxamento de prisão, liberdade provisória, revogação da preventiva. E aí você está aí do outro lado perguntando assim, Ana, e o habeas corpus? Gente, habeas corpus não é uma medida de contracautela. Tentar entender. Essas medidas são pedidos feitos ao juiz dentro do próprio processo. Então, vejam só. O juiz decretou, durante o curso de um processo, a prisão preventiva do indivíduo. E aí eu quero que esse juiz, veja, solte aquela pessoa que estava presa. Então, eu vou pedir a este juiz que revogue a prisão, né? Então, na verdade, é um pedido feito ao próprio juiz processante, onde o que se pede é que se faça cessar a medida de prisão existente. O habeas corpus não é uma medida de contracautela, não é um pedido dentro do próprio processo. O habeas corpus é o que nós chamamos de ação autônoma de impugnação. Ana, habeas corpus não é recurso? Não. Habeas corpus não é recurso. O habeas corpus tem natureza de ação autônoma de impugnação. Mas, Ana, o Código de Processo Penal coloca o habeas corpus como se fosse recurso, porque o Código de Processo Penal foi, veja, publicado em 1941. Então, se ele foi escrito, se ele foi publicado em 1941, convenhamos que ele foi escrito antes, entenderam? Então, o código é velho, entendeu? O código é uma merda. Ele não pode servir como parâmetro para muita coisa no processo penal. Por isso que a gente viu princípios, aquela coisa toda, fazem a diferença para a gente entender a matéria, né? Então, o Código de Processo Penal é muito antigo. E ele é de uma época na qual todo e qualquer meio através do qual a gente buscasse a reforma de uma decisão era chamado de recurso. Por isso que o Código de Processo Penal inseriu o habeas corpus e a revisão criminal como se fossem recursos. Mas habeas corpus e revisão criminal não são recursos. Habeas corpus e revisão criminal, ambos são, junto com o mandado de segurança, ações autônomas de impugnação. Tudo bem? O habeas corpus, portanto, é um outro processo. Ele vai ser impetrado perante um outro órgão jurisdicional, não perante o juiz competente. Entendeu? O juiz processante. Então, eu vou sim poder utilizar o habeas corpus, mas preste atenção. Quando você vai utilizar o habeas corpus? Veja, você vai analisar este gráfico. E aí vai perguntar para você mesmo assim, é caso de relaxamento de prisão? Ótimo, então é relaxamento de prisão. Ah, não é? Então, é caso de liberdade provisória? Ótimo, então liberdade provisória. Ah, não é também. Então, é caso de revogação da preventiva? Beleza. Ah, não é. Ah, não é nenhum desses? Então, é habeas corpus. Ficou claro? Ok? E não só isso. Pode acontecer da gente pedir ao juiz um relaxamento de prisão. E o juiz negar. No momento em que o juiz nega o relaxamento de prisão, agora ele é a autoridade coatora. E aí sim eu vou com habeas corpus para o tribunal. Entendeu? Hipótese número 2. Era caso de liberdade provisória. Só que eu já pedi a liberdade provisória a este juiz, mas o juiz negou a liberdade provisória de que o réu tinha direito. Então, agora, já que foi negada a liberdade provisória, o juiz é a autoridade coatora e eu impetro um habeas corpus no tribunal. Ficou claro? Ou eu pedi a revogação da preventiva. O juiz negou. Ah, agora é habeas corpus no tribunal. Ficou claro?
Então, o habeas corpus vai ser utilizado quando não for nenhuma dessas hipóteses, ou quando estas hipóteses já houverem sido pleiteadas e tiverem sido negadas. Agora, o habeas corpus é, na verdade, um processo de competência originária dos tribunais. O certo não é habeas corpus no juiz de primeiro grau, porque no juiz de primeiro grau eu vou pedir relaxamento de prisão, liberdade provisória, revogação da preventiva, entenderam? A não ser que seja uma hipótese em que a pessoa não esteja presa. Vamos dar um exemplo? Imaginem que tenha sido instaurado um inquérito policial numa hipótese, num caso que é uma conduta flagrantemente atípica. Tipo assim, usar gravata de bichinho, entendeu? Assim, olha só. Então, é atípica, né? E aí, neste caso, diante da flagrante, da escancarada atipicidade da conduta, a conduta não é crime, não podia ter inquérito. E o que eu quero não é soltar ninguém, o cara não está preso, né? O que eu quero é trancar o inquérito, portanto, extinguir o inquérito. Por quê? Porque, veja só, esse inquérito instaurado, numa conduta que é escancaradamente atípica, caracteriza uma ameaça ilegal ao direito futuro de liberdade desse indivíduo. O habeas corpus é possível tanto para restituir a liberdade de alguém que está ilegalmente preso, como para garantir que ele não seja preso. Ficou claro? Ele é possível quando há ameaça ou cerceamento de liberdade por ato ilegal ou abuso de poder. Ficou claro? Então, a gente tem que tomar cuidado, certo? Porque a gente só vai utilizar o habeas corpus no juízo de primeiro grau quando estas medidas não forem adequadas. Ficou claro? Então, o habeas corpus vai ficar num critério subsidiário. E você quer ver uma outra grande diferença? O habeas corpus, gente, como eu falei, é uma ação autônoma de impugnação. É um outro processo. E aí, vejam só o que acontece. Vamos imaginar esta hipótese, tá? Vejam, o Ministério Público ofereceu denúncia ao juiz. Então, isso aqui é o processo crime, é a ação penal. O juiz determinou a citação do réu Pedro. Ok? Pedro é o réu. Para responder aos termos desta ação penal, né? Que apura, na verdade, o crime de roubo. Então, Pedro está sendo acusado da prática do crime de roubo. Artigo 157 do Código Penal. Beleza. Esta é a ação penal. Aí vamos imaginar que no curso deste processo, o juiz decrete ilegalmente a prisão de Pedro. E eu queira atacar a prisão de Pedro no tribunal. Neste caso, vejam, imaginem, pode ser João. Ana, quem é João? Sei, qualquer pessoa. João pode ser o amigo de Pedro, né? Pode ser o irmão de Pedro, parente de Pedro, pode até ser o advogado de Pedro, pode ser qualquer pessoa. Porque o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, mesmo sem advogado. Então, o João vai ao Tribunal de Justiça, vamos imaginar que seja um roubo, competência da Justiça Estadual. Então, vai ao Tribunal de Justiça com habeas corpus contra o ato do juiz. Repare, o juiz é o réu, entre aspas, nesse processo de habeas corpus, porque o processo de habeas corpus é outro processo, é uma ação autônoma de impugnação. E aí, vejam, o João vai ao tribunal contra o ato praticado pelo juiz buscar a liberdade de Pedro. O habeas corpus, ele não pode discutir a matéria fática do processo. O habeas corpus tutela a liberdade ambulatorial. É o direito de ir,
de vir e de permanecer. Então, o habeas corpus, ele tutela a liberdade de locomoção. Se não existir liberdade de locomoção envolvida, nem ameaçada, nem cerceada, então não cabe habeas corpus. Por isso é que não cabe habeas corpus quando a conduta penal tem previsão só de pena de multa. Porque se a previsão é de pena de multa, não tem risco à liberdade do indivíduo. Então, não cabe habeas corpus quando a pena é só de multa. Então, o habeas corpus é outro processo. O nome do autor no habeas corpus é impetrante. A gente fala assim, ó, o impetrante. Então, o impetrante é o autor. Quem pode ser impetrante no habeas corpus? Qualquer pessoa. Precisa estar amparado por advogado? Não. Qualquer um pode impetrar um habeas corpus. Agora, só se pode impetrar um habeas corpus, vejam, em favor de pessoa física. Então, o que estava em jogo aqui é a liberdade de Pedro. Eu não posso impetrar um habeas corpus em favor de pessoa jurídica por um motivo simples. Pessoa jurídica tem perninha para sair andando por aí, né? A pessoa jurídica tem sede fixa, né? Ainda que ela tenha filiais, ficou claro? Então, ainda que ela tenha filiais, e ainda... Ah, não, Ana, olha só, essa pessoa jurídica, ela tem um trailer. Tudo bem, a pessoa jurídica tem um trailer, mas quem anda não é o trailer, entendeu? Quem anda não é a pessoa jurídica, é o trailer. A pessoa jurídica tem uma sede fixa no local. Pessoa jurídica não se locomove. Então, eu não posso impetrar habeas corpus em favor de pessoa jurídica, só em favor de pessoa física. Ficou claro? Que teve a sua liberdade cerceada ou que está com a sua liberdade ameaçada. Então, qual é o objeto do habeas corpus? A liberdade, no nosso exemplo, do Pedro. Pedro é chamado de paciente no habeas corpus. E o juiz? O juiz é o impetrado. Coator ou autoridade coatora. No nosso exemplo, o juiz é uma autoridade, né? Mas é possível impetrar habeas corpus contra ato de particular. E o exemplo clássico é aquele assim, olha só, que todo mundo dá, né? Tudo quanto é livro. Tem gente que critica e tal, mas o exemplo clássico é assim, ó, diretor do hospital que paciente já com alta médica não permitiu a saída do paciente porque não pagou a conta, né? E aí o pessoal fala, nesse caso, está cerceando a liberdade do cara, é um habeas corpus contra ato de particular. A crítica se faz por causa do seguinte, nesse caso, gente, olha só, o cara está sendo mantido em cárcere, é só ligar para a polícia, já resolve, né? Então, veja, o diretor do hospital que cobre a dívida de outro jeito, né? Então, na verdade, o que a gente tem é que é possível habeas corpus contra ato de autoridade ou contra ato de particular, certo? Bom, desde que exista ameaça ou cerceamento ilegal da liberdade do indivíduo. O que se discute no habeas corpus é a liberdade do paciente. Ficou claro que tem que ser pessoa física. Não cabe habeas corpus quando a pena é só de multa, ok? No processo de habeas corpus, o impetrante pode ser o próprio paciente. A pessoa que está presa pode impetrar um habeas corpus em seu próprio favor. E num processo de habeas corpus, é possível um pedido de liminar, certo? O correto é que o habeas corpus seja impetrado perante o órgão que reformaria a decisão da autoridade coatora. Tipo assim, imaginem essa hipótese. Vejam, eu tenho que identificar quem é a autoridade coatora. Aí, quando eu identifico a autoridade coatora, eu verifico, é um juiz estadual. Gente, se eu tivesse que entrar com recurso, habeas corpus não é recurso, é ação autônoma de impugnação. Ou remédio constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição, entre os remédios constitucionais, né? Então, o habeas corpus, vejam, ele, na verdade, não é recurso, mas a competência para o processo e julgamento do habeas corpus é que nem a do recurso. Então, é um juiz estadual que proferiu a decisão da qual se quer impetrar um habeas corpus. Se fosse um recurso, quem julgaria esse recurso? O Tribunal de Justiça. Então, eu impetro um habeas corpus no Tribunal de Justiça. Ah, não, é um juiz federal a minha autoridade coatora. Então, eu vou impetrar um habeas corpus
no TRF, que é o órgão que, se fosse um recurso, julgaria esse recurso, né? Ah, não, é um juiz eleitoral. Pô, então, meu habeas corpus é na Justiça Eleitoral, no TRE, né? Não, gente, olha só. A minha autoridade coatora é o próprio tribunal. O réu estava solto durante o processo. E aí, durante o julgamento do recurso, o tribunal mandou prender esse réu. Então, o tribunal é a autoridade coatora, ou o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal. Então, se fosse um recurso, seria para o STJ. Então, o meu HC seria no STJ. Ah, não! Quem decretou essa prisão ilegal foi o TRE. Então, o meu habeas corpus é no TSE. Entendeu? Não é difícil, não. Ana, quem decretou a prisão foi o STJ ou o TSE e tal. Então, o meu habeas corpus vai para o STF. Então, é fácil, gente. Quem julga o habeas corpus? Aquele que julgaria o recurso. Por isso, presta atenção, que se a minha autoridade coatora for o juiz do juizado especial criminal, então, nesse caso, o meu habeas corpus tem que ser impetrado perante a turma recursal. Porque quem é que reforma a decisão? Se eu tivesse que entrar com um recurso contra o do juiz do juizado, eu ia entrar perante a turma recursal. Agora, aqui existe um problema. O problema é o seguinte. E se a autoridade coatora fosse a turma recursal? Então, novamente, o exemplo é assim. Teve o termo circunstanciado da Lei 9.099, foi levado para o juizado, o cara foi, sei lá, condenado no juizado, foi impetrado ou interposto um recurso de apelação na turma recursal. E aí a turma recursal mandou prender. Quando o indivíduo ainda é presumidamente inocente, sem que houvesse motivo para essa prisão, prisão ilegal. Então, a turma recursal é que é a autoridade coatora. Neste caso, gente, se a turma recursal é a autoridade coatora, quem reformaria a decisão da turma recursal? Porque quando existe no juizado especial uma decisão da turma recursal, tipo assim, julgado uma apelação e tal, no procedimento do juizado, não cabe recurso especial para o STJ, nem para o tribunal. De uma decisão da turma recursal, o único recurso cabível seria, se fosse recurso, o recurso extraordinário para o STF. Então, o órgão que, em tese, reformaria a decisão da turma recursal seria o Supremo Tribunal Federal. Por isso que o STF, lá no ano de 2003, editou a súmula 690 do STF, dizendo que a competência para apreciar habeas corpus contra ato de turma recursal era do Supremo Tribunal Federal. Existia uma divergência naquela ocasião. Sabe o que aconteceu? Quando o STF editou essa súmula aí, que até estava processualmente certa, no dia seguinte, todos os tribunais do país pegaram todos os habeas corpus contra ato de turma recursal e mandaram para o Supremo. Eu acho que o Supremo nunca imaginou que tinha tanto problema com vizinho, porque juizado é muito problema com vizinho, né? Então, o que aconteceu? O STF percebeu no dia seguinte da edição da súmula 690 que nunca mais ele ia fazer outra coisa senão apreciar habeas corpus de juizado. E aí o STF, menos de um mês depois da súmula, disse, não sou eu, certo? Ó, essa súmula não se aplica, tá? Vamos mandar para o TJ, ok? Ou pro TRF, devolveu aquele troço todo, ok? Então, o STF não aceita mais a súmula 690. Provavelmente ela está no seu código,
mas ela não se aplica. Então, quando eu tiver que impetrar um habeas corpus contra ato de turma recursal, eu tenho que verificar. É uma turma recursal dos juizados criminais estaduais, então é TJ. É uma turma recursal dos juizados especiais federais, então é o TRF. Tudo bem? Para o habeas corpus, hein, gente? Não é o recurso, é o habeas corpus. Ok? Tranquilo, gente? Mas e o relaxamento de prisão, a liberdade provisória, a revogação da preventiva? A gente volta já já.